Amém. Levante suas mãos para os céus. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade. Doce Espírito Santo, nós não somos nada sem ti. Enche a nossa vida, como o Senhor usou o teu servo para declarar que tu és um Deus de provisão. Eu te honro, eu te adoro. Eu te faço um pedido. Levanta ajudadores. Levanta homens fiéis. Eu te amo, Senhor. Eu quero a tua vontade. Mas se eu posso fazer um pedido, levanta ajudadores. Levanta ajudadores nesta obra, Senhor. Levanta homens e mulheres tão alinhados que nada os rouba. Levanta homens e mulheres que o Senhor pode contar em cada ministério. Eu oro esta terça de vitória. Eu te peço, envia pessoas, envia ajudadores, envia supridores. Esta obra é tua, Senhor. Esta obra é tua, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo pelos teus ungidos que estão aqui. E nós te adoramos agora, Espírito Santo. Nós te amamos e nós te adoramos na beleza da tua santidade. A santidade convém à tua casa. E nós nos limpamos. E nós desejamos a tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Amém. Dá um abraço em quem está do teu lado. Fala que bom que você está aqui. Bom que você veio. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado, lindos. I love yous. Aleluia. Tem visitante hoje? Tem? Que bênção, você, minha filha. Como que é teu nome, querida? Joyce. Glória a Deus, Joyce. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida da Joyce. Quem mais está nos visitando? Está lá agora? Elaine. Cadê a Elaine? Está lá no fundo, oh, querida. Deus te abençoe, Elaine. Seja muito bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. A Joyce, que está aqui, Deus abençoe. A Sara, cadê a Sara? Deus te abençoe, Sara. O Jailson, cadê o Jailson? Deus te abençoe, Jailson. E a Vanúzia, Deus te abençoe, querida. Em nome de Jesus, que bênção, que bênção. Pode abraçá-los aí, amém? Dar um bem-vindo, não é?
Glória a Deus pela vida de vocês que estão abrilhantando aí a nossa noite, né, meu filho? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O momento da palavra é algo muito especial, porque é o momento que Deus fala conosco. O apóstolo Paulo, ele escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz: toda a escritura, ela é por inspiração. Na verdade, Paulo está dizendo que toda a escritura, ela revela Cristo. Então, do Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, nos faz lembrar o Messias, nos apresenta Cristo. Quando você olha de Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, você vê a história da humanidade, e tudo ali aponta para o Messias. Quando você olha do capítulo 12 ao capítulo 25, vai falar de Abraão. Abraão é aquele que, antes de Cristo encarnar, ele viu a cruz, ele viu o dia de Cristo, então aponta para Cristo. Quando você olha do capítulo 25 ao capítulo 26, você vê José, aliás, você vê Isaac. Isaac é uma tipologia de Cristo. Quando você olha do 27, e aí você vai embora, né, que vai falar de Jacó até o 36, você vê a tipologia de Cristo. Quando você olha em Gênesis no capítulo 28, Jacó está em Betel, ele tem uma visão, ele vê uma escada que vai da terra até o céu, os anjos sobem e descem. Em João, Jesus disse: eu sou aquele, o Filho do Homem, que os anjos sobem e descem sobre ele. O que Jesus estava dizendo? Que aquela escada que Jacó viu era Cristo. E do 37 para, aliás, exatamente do 37 para frente, vai falar de José, até o capítulo 50. Mas no capítulo 38 tem um parênteses. De repente, a narrativa de José para e começa a falar de Judá e Tamar. E vai falar do nascimento de Pérez, que é exatamente a genealogia de Jesus. Era como se Deus, inspirando o autor, fala assim: para um pouquinho agora e relembra todo mundo o motivo da Bíblia. O motivo da Bíblia é Cristo. E aí lembra que Cristo vem de Judá, que vem da descendência de Pérez. E aí volta novamente toda a história. Quem está aí ainda diz amém. Por quê? Porque o foco é Cristo. Agora, como que Cristo é revelado para as nossas vidas? Cristo é revelado através do Espírito Santo. Porque muitas profecias aconteceram no Antigo Testamento falando do Messias, mas ninguém conseguiu acreditar, ninguém conseguiu enxergar, ninguém conseguiu ver o Messias, porque faltava-lhe o Espírito Santo. Quando nós olhamos para o povo de Deus, o povo de Israel viveram muitos milagres. O mar se abriu, tinha coluna de fogo, tinha coluna de nuvem, tinha de tudo, mas eles mesmo assim se perderam no caminho. Bispo, por quê? Porque faltava-lhe o Espírito. Fala assim: o Espírito Santo não é uma força. Fala: o Espírito Santo não é um poder. Então o que é o Espírito Santo, bispo? O Espírito Santo é uma pessoa. Se o Espírito Santo é uma força, eu uso ele. Se ele é um poder, eu uso ele. Mas como ele é uma pessoa, é ele quem nos usa. Quem está entendendo diz amém. Fala assim: o Espírito Santo não é força, não é poder, ele é uma pessoa. Agora, ele é uma pessoa da Trindade, então ele é cheio de força e poder, mas ele não é isso, ele é uma pessoa. Quem está entendendo diz amém. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: ele é
uma pessoa. E quando eu entendo que o Espírito Santo é uma pessoa, então eu vou honrá-lo para que ele possa me servir. Eu vou estar à disposição dele, porque é ele quem vai me revelar Cristo. Fala assim, toda a Escritura fala de Cristo. E quem inspirou a Escritura? O Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que revela Cristo. Fala assim comigo, é o Espírito Santo quem revela Cristo. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 1 e o verso 1. Apocalipse 1:1. Quem está aí diz amém. Apocalipse 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Fala assim, o Pai deu a revelação de Jesus Cristo. O que, bispo? O Pai queria revelar Cristo para mim e para você. Então fala assim, no capítulo 1 de Apocalipse, fala comigo, fala o Pai, no capítulo 1 de Apocalipse, traz a revelação de Cristo. E se você continuar lendo os próximos versículos, você vai ver a revelação de Cristo. Agora, vê o versículo 10 do capítulo 1, Apocalipse 1:10. Quem está acompanhando diz amém. Achei-me em espírito no dia do Senhor, que era domingo, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Fala assim comigo, o Pai revela Cristo e João é arrebatado. E quando João é arrebatado, quem fala com João? Jesus. Jesus fala com João com voz de trombeta. Estão entendendo ou não? Próximo, verso 11. Dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E ele vai falar das 7 igrejas e você pode acompanhar tudo o que ele está dizendo. Vamos lá no verso 17. Aliás, o verso 15. Põe no verso 15 agora. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O João está descrevendo o que ele viu. E ele viu a Jesus. A voz como voz de muitas águas. Verso 16. Tinha na mão direita o quê? 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. O verso 17. Quando o vi, caí aos seus como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Jesus revela em Apocalipse que ele é o primeiro e que ele é o último. Jesus revela que ele é o alfa e que ele é o ômega. Se estivesse falando em português, seria Jesus é o A, Jesus é o Z. Quem está aí diz amém. Porque alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, última letra do alfabeto grego. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Fala assim, ele é o Aleph. Fala Aleph. O que é Aleph? A primeira letra do alfabeto hebraico. Ele é o Tav. Fala assim, Tav. A última letra do alfabeto hebraico. Quem está aí diz amém. Agora olha que coisa incrível, porque Aleph, o símbolo é um boi. Aquilo que era usado no sacrifício. Quem está me entendendo diz amém. E a última letra, nos primeiros escritos, ela era representada por uma cruz, o Tav, que significa consumado, ou consumação. Quem está aí diz amém. Então levanta a mão para o céu e fala assim, ele é o sacrifício, o primeiro, mas ele é a consumação de todas as coisas. Quem entendeu até aqui diz amém. Agora, olha que coisa, porque fala assim, o Pai revelou Cristo. Cristo se revela a João. Mas quando em todas as cartas, nas 7 cartas, eu quero que você leia o capítulo 2, o verso 7 de Apocalipse. 2:7 de Apocalipse. Diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas quem é que está falando à igreja? É o Espírito ou é Jesus?
Aham. Quem que está falando com a igreja? O Pai revelou quem? Jesus. Quem começou a falar? Jesus. Mas agora Jesus está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bispo, como pode? Não é Jesus que está falando? Por que que a igreja vai ouvir o Espírito? Porque é o Espírito que revela Cristo à igreja. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: é Cristo quem revela, aliás, fala, é o Espírito quem revela Cristo à igreja. Abre a tua Bíblia em João 16:13. João 16:13. Diz assim: quando vier, porém, quem? O Espírito do quê? Da verdade. Ele vos guiará a toda a... porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, quem revela Cristo é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia revela Cristo, porque é o Espírito Santo quem traz a inspiração. Abra a tua Bíblia agora em João 14:26. Vocês estão aí ainda ou não? João 14:26. Mas o Consolador, quem? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Por quê? Porque a dimensão espiritual é o Pai revelando o Filho que é a palavra dizendo, mas é o Espírito que habita em nós, é que traz a revelação de Cristo. Fala assim: eu preciso do Espírito Santo, porque é Ele quem revela Cristo. Abre a tua Bíblia em João 15:26. João 15:26. Diz assim: quando, porém, vier quem? O Consolador, que eu vos enviarei da parte de quem? Do Pai. O Espírito que dele esse dará testemunho de mim. Então fala assim comigo: o Espírito Santo revela Cristo para minha vida. Jesus fala e o Espírito codifica para a igreja. É por isso que quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o que o Espírito diz à igreja é o que Cristo está trazendo do trono da graça. Quem está entendendo diz amém. Fala assim: eu preciso da presença do Espírito Santo na minha vida. Abra a tua Bíblia agora comigo, lá em 2 de Coríntios, no capítulo 3. 2 de Coríntios, capítulo 3. E o verso 17. Amém? Presta atenção. Lê comigo. Ora, o Senhor é o quê? O Senhor é o quê? Está dizendo isso? Aham. Como que você leu? Que o Senhor é o quê? É Espírito. Mas como está escrito? É o Espírito. Você está aí ou não? Fala assim: Kyrios tu pneuma. O Senhor, e Kyrios aqui é título de Cristo. O Senhor é o Espírito. Quem está me entendendo aí? Não estou entendendo nada, bispo. Fala assim: o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Verso 18. E
todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por a glória do, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Bispo, qual é o contexto do capítulo 3 de 2 de Coríntios? O contexto é, Paulo está dizendo, apresentando a antiga aliança e a nova aliança. Ele está dizendo assim, a letra da antiga aliança mata, mas o Espírito vivifica. Ele está dizendo que a letra, que a lei trazia condenação, mas que o Espírito traz justificação. Ele está dizendo que a letra foi escrita em tábuas de pedra, mas ele está dizendo que a lei do Espírito é escrita no nosso coração. Paulo está dizendo assim, não tem nada a ver a antiga aliança com a nova. A antiga trouxe morte, mas a nova trouxe vida. É por isso que ele está dizendo que ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Não é liberdade para você fazer o que você quiser, é liberdade daquilo que era o peso da lei, é liberdade porque o pecado não tem mais domínio na tua vida, é liberdade porque não tem mais acusação na tua vida, é liberdade porque o Espírito te revela que a cruz de Cristo te perdoou de todos os seus pecados. Não é liberdade porque é graça, eu posso fazer o que eu quero. Não, é liberdade porque agora Satanás não pode me aprisionar, porque o Espírito Santo trouxe a revelação para a minha vida de que existe uma nova aliança no sangue do Cordeiro, e essa nova aliança, ela é testificada no meu espírito pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o Espírito não é uma força ou um poder, ele é uma pessoa. É por isso que o texto diz, ora, o Senhor é o Espírito. Ele está dizendo assim, Paulo está dizendo para a igreja, eles são da mesma natureza. Quem está aí diz amém? Aí eu entendo porque Jesus está falando em Apocalipse, mas ele diz, ouça, porque quem fala é o Espírito. Ah, irmão, para de graça, você está aí ainda ou não? Quem está me entendendo diz amém? Quem que estava falando, era o Espírito ou Jesus? Jesus, mas quem pediu para ouvir quem? O Jesus ou o Espírito? O Espírito, porque ambos são da mesma natureza. Não existe duas vozes, existem dimensões espirituais de revelação. Fala assim, a igreja sem o Espírito Santo, ela não sobrevive. Paulo está dizendo assim, na lei eles usavam véu. Eles quem? Moisés. Por que ele usava o véu? Porque na primeira vez ele desceu com o rosto brilhando, sim ou não? E aí o povo não podia olhar e brilhar. Ele colocou o véu. Mas toda vez que Moisés se apresentava, ele colocava o véu. Pergunta para mim, por que, bispo? Porque a glória já estava indo embora. Está aí ou não? Já não tinha mais brilho. Agora, como é que eu vou aparecer sem brilho? Eu tenho que colocar um véu. Por quê? Porque a glória da antiga aliança, ela ia se acabando. E Paulo está dizendo assim, se a glória da antiga aliança vai se acabando, a glória da nova aliança, ela é crescente. E porque ela é crescente, ela vai nos transformando de glória em glória à imagem de Jesus. Pode aplaudir. Fala assim, a igreja sem o Espírito Santo morre. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Fala assim comigo, que liberdade, bispo? A liberdade de não precisar do véu. Porque o véu demonstra que a glória está acabando. Quando eu não preciso
céu, eu estou dizendo, a glória não está acabando, ela está crescendo, 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 de glória em glória, de vitória em vitória. É de glória em glória que eu vou me é de glória em glória que eu vou ficar parecidinho com Jesus. Quem está entendendo diz amém. Bispo, e o que eu faço então? Porque se todo o evangelho só nos é revelado pelo Espírito, você está entendendo ou não? Porque se não fosse o Espírito Santo, nós não seríamos convencidos do que Cristo fez por nós. Porque Jesus disse em João 14 que ele viria e ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Quem? O Espírito. É por isso que se você não tiver o Espírito Santo, você peca à vontade. Mas se você tem o Espírito Santo, ainda que você peque, você já fica incomodado. Fala assim: quem tem o Espírito Santo, não peque em paz. Sim ou não? Amém. Você pode insistir, mas é alguns segundos ali. Daqui a pouco, você já está com comichão. Jesus da Galileia, me socorre. Porque você tem o Espírito Santo. Está aí ou não? O que é pior? Um jovem chegar e falar assim: bispo, sei lá, pequei, tomei uns goró. Mas como é que você está? Não, estou incomodadão, estou mal. Glória a Deus, meu filho, você nasceu de novo. Quem está aí diz amém. Bispo, mas ele tomou uns goró. Mas o Espírito Santo está nele, você está aí ou não? Porque ele está desesperado por perdão e para não fazer de novo. Não estou dando aqui brecha para você ficar pecando. Quem está entendendo? Agora se a pessoa fala assim: tomei uns goró, bispo, e aí? Ah, estou de boa. Está podrão, irmão. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque a falta do Espírito Santo, então a glória vai embora, e eu não consigo ser transformado até eu chegar à imagem do Messias. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: eu preciso do Espírito Santo. É Ele quem me revela Cristo, e é Ele quem me transforma à semelhança de Cristo. Se você tem o Espírito Santo, Deus vai te honrar. Se você não tem o Espírito Santo, então você vai recebê-lo hoje, em nome de Jesus. Fala assim comigo: hoje é o dia. Abra a tua Bíblia comigo em Efésios 4:30, que eu estou terminando já. Efésios 4:30. Eu vou falar de novo. Eu estou terminando. Ufa! Já ia marcar cura e libertação com a pastora Sara. Vamos lá? Efésios 4:30. E não faça o quê? Entristeçais o Espírito no qual fostes selados para o dia da redenção. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: eu preciso do Espírito Santo cada segundo da minha vida, cada batida do nosso coração. Nós precisamos do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo você perdeu a redenção. Sem o Espírito Santo você não vê mais Cristo, porque quem revela Cristo é o Espírito. Fala: eu preciso do Espírito Santo. E Paulo está dizendo à igreja em Éfeso: vocês precisam
entender, ter uma maturidade espiritual tão maravilhosa, para vocês não entristecer o Espírito. Quem está aí diz amém? Os apóstolos viram milagres, viram sinais e prodígios. Quando Jesus morreu, eles fugiram. Sim ou não? Até o tio de Jesus está indo embora no caminho de Emaús com outro discípulo. Lembra dele? Irmão, o cara viveu com Jesus, está indo embora. Ainda dizer, poxa, ele dizia, né, que ele ia ressuscitar. Você está aí ou não? Agora, bispo, por que eles não conseguiram ficar firmes? Porque faltava-lhes Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles não temeram nem a morte. Você está entendendo? Quando o Espírito Santo não vem, eles têm medo, eles têm dúvida. Mas quando o Espírito Santo vem, eles sabem em quem eles estão crendo. Pode matar, vou matar você, Pedro, pode matar. Vou crucificar você, Pedro, pode crucificar. Eu só tenho um pedido, eu não vou morrer que nem meu mestre, só me vira de ponta cabeça, mas pode matar, porque agora eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo já me revelou Cristo. Eu sei do meu amanhã. Aleluia! Quem tem o Espírito Santo sabe do teu amanhã. Hoje você pode estar passando numa situação difícil, mas você sabe, o meu Redentor vive. Mas como que eu sei, bispo? O Espírito Santo nos revela. Fique em paz, o teu Redentor vive. O Espírito Santo testifica no meu espírito. Você é filho, você é filho, você pertence a Ele, e Ele está trabalhando na tua vida. Fala assim: o Espírito Santo não é uma força, não é um poder, Ele é uma pessoa. Fale, Ele habita em mim. Bispo, como é que eu sei que Ele é uma pessoa? Para você entristecer. Você está aí ou não? Como é que você entristece algo que não é uma pessoa? Quem está me entendendo? E Paulo está dizendo, não entristeça. É por isso que Zacarias no capítulo 4 ele fala assim: não é por força, nem por poder, é pelo meu Espírito. Tudo é pelo Espírito. Fica de pé. Fala assim: o Espírito Santo, que é uma pessoa, da mesma natureza de Jesus, Ele tem todo o poder. Você está entendendo ou não? Ele tem toda a força. E Ele vai nos tocar. Fala assim: e esse Espírito Santo, que é a minha garantia, e que habita em mim, fala, habita em mim. Fala o apóstolo Paulo, me ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, que eu não posso apagar o Espírito. Fala assim: eu recebi um presente, que é o Espírito Santo morando em mim. Fala assim: eu tenho uma responsabilidade, que é não entristecê-lo e não apagá-lo. Quem está me entendendo diz amém. É por isso que Jesus, antes de subir ao céu, chegou diante dos discípulos e disse, e soprou neles o Espírito. Porque aqueles discípulos medrosos que fugiram da cruz, agora com o Espírito Santo revelando Cristo para eles, eles se transformaram em outra pessoa. Quem está entendendo diz amém.
É por isso que lá em 1 Samuel capítulo 16 disse: o Espírito Santo vai vir sobre você e você se tornará em uma outra pessoa. Fala, quem tem o Espírito Santo passa por metamorfose. Você vai se transformando em outra pessoa. O Espírito Santo não está preocupado como é que você está hoje, mas Ele está preocupado se você deseja que Ele habite em você. Porque se Ele habitar em você, Ele vai transformar todas as coisas na sua vida. Levanta a tua mão e fala assim: Espírito Santo, eis-me aqui, pode me transformar, pode agir, pode me tocar esta noite. O Espírito Santo vai revelar Jesus a você. Jesus está sentado no trono, à destra do Pai. O Espírito Santo está em nós e sobre nós. Mas o Espírito Santo revela Jesus. E quando o Espírito Santo revela Jesus, porque o Senhor é o Espírito. É por isso que eles diziam assim para Jesus: Jesus, revela-nos o Pai. Ele diz: como que vocês falam isso? Se vocês estão me vendo, e quem vê a mim, vê o... E quando o Espírito estiver em vocês, eu virei, e o Pai também, e faremos em ti morada. Quem está aí diz amém. Fala assim: o Espírito Santo é o meu melhor amigo, porque ele me revela o Filho e o Pai. E se o Espírito Santo está em mim, tirar o meu retorno, please, devolva o meu retorno. Fala assim: se o Espírito Santo está em mim está o Pai e o Filho. Quem está aí diz amém. Fecha os teus olhos. Oh, doce Espírito de Deus, vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Oh, em nome de Jesus. Eu acho que não é o cabo não, filha. É aí. Aleluia. É aqui, meu filho, ó, aqui. Corre aqui, Mateus. Me ajuda aqui, meu filho. Aleluia. Vamos cantar Senhor formoso é. Aleluia. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo fluir sobre a tua vida. Deixa o Espírito Santo fluir. Aleluia. Fecha os teus olhos. Oh Jesus, o Senhor está aqui. O teu Espírito está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. E nada vai nos roubar. Nada vai nos roubar. Chore andará yerebarás. Tá desligado o microfone aqui, meus filhos. Eu quero ver, Pois quando estás neste lugar, tua graça invade de mim, Senhor formoso é. Senhor formoso é. Toca as nossas vidas, Espírito Santo. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça
Acende a chama, Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem lá brilhar, resplandecer o meu primeiro Amor, acende a chama, Senhor. acende A chama, ó Pai. Aleluia. uma Vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Ah, nós desejamos a Tua face, Espírito Santo. Choremeandecai rebarás. Aleluia. Eu quero os pastores aqui na frente, meus filhos, por favor. E você que entrou aqui essa noite, você precisa de resposta, você precisa do toque do Espírito na tua vida. Sai do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Eu te convido, saia do teu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos derramar um óleo sobre a tua vida. Bispo, eu vim aqui, eu preciso tanto do Senhor. Eu preciso tanto da bênção de Deus. E Deus vai tocar a tua vida em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Mateus, fica aqui, ó. Fica aqui, Mateus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos abençoar a tua vida. Oh, Senhor, há um toque do Espírito aqui. Há um toque do Espírito aqui. Choremecai rebarás. Oh, Espírito Santo de Deus está aqui. E nós vamos cobrir a tua vida agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar por eles. Vamos orar por eles, vamos orar por eles agora. Oh, doce Espírito de Deus. Bem mais baixinho, meus filhos. Toca os teus servos, toca os teus servos. Toca, visita agora, Senhor, visita. Visita a tua igreja, Senhor. Visita a tua igreja, Senhor. Oh, o Senhor está abraçando pessoas aqui. Você saiu da tua casa para vir aqui. E o Senhor está te abraçando hoje. Vem, doce Espírito de Deus. Vem, doce Espírito Santo, toca os teus filhos agora. Meu Deus, o Senhor está quebrando mentiras. O Senhor está desfazendo laços agora. Oh, o Senhor está te abraçando agora. Receba a bênção de Deus na tua vida. Receba a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus. Oh, yeah. Ramacharabacairebarás. Toca, doce Espírito Santo. Toca, doce Espírito Santo. Toca os teus filhos agora. Toca os teus filhos agora, Senhor. Toca os teus filhos agora, Senhor. Oh, em nome de Jesus, toca os teus filhos agora. Aleluia. O Senhor está quebrando laços aqui. Oh, meu Deus. O Senhor está tirando a raiz de amargura.
Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Todo laço contra a tua vida está caindo por terra. E o Espírito Santo está revelando Jesus a você. O Espírito Santo revela Jesus a você esta noite. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ser tocado. Ser abençoado. Aleluia. Fala assim comigo. O Senhor está separando esta noite para eu andar e viver de glória em glória e de vitória em vitória, em nome de Jesus. Vira para quem está do teu lado e fala assim: você tem uma garantia, as coisas vão dar certo, Deus vai agir na tua vida, e a garantia é: você tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo anda de glória em glória e de vitória em vitória. Amém? Fala assim: Deus está inaugurando um tempo novo na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Dá um sorriso bonito aí. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Amém. Eu vi que chegou gente mais para o final aí. Esse casal abençoado ali no fundo, ó. Como que é o nome de vocês? Pedro e Carol. Deus abençoe, queridos. Aleluia. Amém. Deus é fiel. Amém. Domingo nós temos culto às 10, às 19. Venha para a casa do Senhor. Olhem para mim. No culto das 19, o Senhor colocou no meu coração para eu falar alguns domingos sobre arrebatamento. Eu vou falar sobre o arrebatamento da igreja. Amém? Então você venha. E vai ser uma bênção. Você vai aprender um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. Quem ainda crê no arrebatamento da igreja? Amém? Ele voltará. E nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você está feliz? Está mesmo? Então dá um glória a Deus bem forte. Mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Ô Marlon, é você que está aí, meu filho? É o Marlon, é? É o Marlon. Vem cá, Marlon. Você. Sobe aqui, meu lindo. Sexta-feira agora tem o último expresso do ano. Tá bem? Tem o último expresso do ano, sexta-feira, você não pode ficar de fora. Nós temos tido um ensaio, né? Porque no dia 20 de dezembro nós teremos aqui a nossa cantata de Natal. Amém? Eu ia falar de Páscoa, não é, irmão? É Natal. Amém? E o Marlon vai dar a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te ilumine. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te guarde. E te dê a paz. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Ó, daqui.